Vocês acreditam em monstros? O mundo ficou chocado com a ilha de Jeffrey Epstein. Mas Portugal teve a sua própria ilha. A diferença? A nossa não estava escondida no meio do oceano. Os nossos monstros entravam na vossa sala de estar, todos os sábados à noite. Isto não foi um escândalo, foi um mercado de inocentes. Bem-vindos ao Arquivo Criminal. Para entender a dimensão deste horror, temos de entrar na mente de uma criança institucionalizada nos anos 80. A Casa Pia de Lisboa não era apenas uma escola, era um mundo à parte. Para a sociedade era uma instituição de prestígio, fundada por reis. Mas lá dentro, a realidade era de sobrevivência. Havia fome de afeto, havia solidão e havia uma hierarquia brutal. Os predadores sabiam disso. Eles não atacavam os alunos mais fortes ou os mais protegidos. Eles procuravam a fragilidade absoluta. O alvo preferencial, o Instituto de Surdos. Pensem nisto por um segundo. A crueldade de escolher vítimas que literalmente não podiam falar. Crianças isoladas num universo de gestos, muitas vezes rejeitadas pelas próprias famílias, que viam naqueles homens ricos uma figura paterna distorcida. Mas o crime não era apenas o abuso, era a conivência. Durante anos, funcionários, porteiros e educadores viram carros de luxo a rondar os portões. Viram crianças a sair à noite e a voltar de madrugada com dinheiro nos bolsos. E o que fizeram? Olharam para o lado. O medo de perder o emprego, o medo de enfrentar os senhores doutores, selou o destino daquelas crianças. O silêncio dos adultos foi a sentença delas. Mas como é que se convence uma criança a entrar no carro de um estranho? Não é preciso força, basta dar-lhes o que elas nunca tiveram. Carlos Silvino, o Bibi, não era apenas o motorista, ele era o mestre do aliciamento. Ele criou um sistema de recompensas diabólico dentro da instituição. Quem fosse passear com os amigos ricos voltava como um rei, voltava com sapatilhas de marca que brilhavam no recreio, voltava com maços de tabaco, com relógios digitais, com bilhetes para o futebol. Isso criou uma inveja tóxica. Os outros miúdos não viam o abuso, viam os prémios. Ser escolhido pelo Bibi para ir à casa grande tornou-se um estatuto, uma forma de subir na vida dentro da miséria do orfanato. Bibi dizia-lhes: eles só querem brincar, eles são importantes, se fores bonzinho dão-te tudo. E assim, sem armas apontadas à cabeça, a carrinha enchia-se. A inocência era vendida por um par de ténis e um punhado de escudos. Mas o verdadeiro terror começava quando a carrinha voltava e as luzes se apagavam. Dentro dos dormitórios, criou-se um código de silêncio mortal. Os meninos que tinham ido passear voltavam diferentes. Alguns choravam escondidos debaixo dos lençóis. Outros tornavam-se agressivos, repetindo nos colegas mais novos os abusos que tinham sofrido horas antes nas mansões. Era um ciclo de violência contagiante. E os educadores? Muitos sabiam. Há relatos de funcionários que viam marcas nos corpos, que notavam a mudança radical de comportamento, mas que foram silenciados por ameaças veladas. Dizia-se nos corredores: não te metas com o Bibi ou perdes o emprego. A Casa Pia, que devia ser um santuário, tornou-se numa prisão onde os guardas fingiam não ver que o lobo estava dentro do galinheiro. Eram centenas de crianças, sozinhas no escuro, à espera da próxima vez que a porta se abrisse. As viagens eram longas, horas na estrada, até ao coração do Alentejo, ou para apartamentos de luxo na linha de Cascais e Avenida das Forças Armadas. Mas a Casa de Elvas tornou-se o símbolo máximo deste pesadelo. Os relatos em tribunal descrevem um cenário que mistura opulência e depravação. Imaginem entrar numa sala enorme, o chão de mármore frio, o cheiro a charuto caro e whisky velho. Lá dentro não estavam monstros de contos de fadas. Estavam as caras que aquelas crianças viam na televisão da sala de convívio. O senhor da TV, o senhor embaixador. Para estes homens aquilo era um desporto. Testemunhas falaram de quartos com espelhos no teto, de câmaras de vídeo em tripés. Sim, eles filmavam. Essas cassetes, que poderiam derrubar governos inteiros, nunca apareceram. Onde estão elas? Quem as guarda hoje como seguro de vida? Os rituais eram humilhantes. As crianças eram obrigadas a servir às mesas nuas ou com máscaras, transformadas em objetos decorativos,
para a excitação dos convidados. Havia uma desumanização total. Para a elite portuguesa, aqueles órfãos surdos não tinham alma. Eram descartáveis. Usava-se, pagava-se ao bibi e devolvia-se à instituição antes do amanhecer. Mas, em 2002, o castelo de cartas começou a tremer. O segredo, guardado a 7 chaves durante décadas, não foi descoberto pela polícia. Foi descoberto pela teimosia de jornalistas e pela coragem de uma funcionária que se recusou a calar. Tudo começou com uma carta anónima e uma investigação do Jornal Expresso. Aos poucos, o pacto de silêncio que protegia a elite quebrou-se. O momento decisivo foi a prisão de Carlos Silvino, o Bibi, quando o motorista percebeu que ia cair sozinho, que os seus amigos ricos o iam deixar apodrecer na cadeia para se salvarem. Ele começou a falar, e o que ele disse fez tremer a República. Ele não deu apenas nomes, ele deu datas, deu locais, deu detalhes sórdidos. De repente, a polícia judiciária viu-se com uma lista de suspeitos que pareciam um quem é quem da alta sociedade portuguesa. Foi o pânico total. Telefones de ministros tocavam a meio da noite, arquivos desapareciam, a bomba tinha finalmente rebentado. Quando o escândalo rebentou em 2002, Portugal não se uniu para proteger as crianças. Portugal dividiu-se. E o lado que a sociedade escolheu é vergonhoso. Criou-se um movimento de defesa dos famosos. Lembram-se dos autocolantes nos carros? Eu acredito no Carlos Cruz. Somos todos Carlos Cruz. As pessoas recusavam-se a acreditar que o seu ídolo, o homem que apresentava o 1, 2, 3, pudesse ser um monstro. E quem pagou o preço? As vítimas. Os jovens que tiveram a coragem de denunciar foram massacrados na praça pública. Foram chamados de mentirosos, de prostitutos, de oportunistas à procura de fama. Imaginem ser abusado em criança e, anos depois, ter o país inteiro a chamar-vos de mentirosos porque o vosso abusador usa gravata e aparece na TV. Foi uma segunda violação, desta vez cometida por todos nós. E não podemos esquecer o papel sujo da comunicação social nesta história. Na altura, as televisões transformaram o caso numa novela, mas não para procurar a verdade, foi para proteger as audiências. Carlos Cruz era uma galinha dos ovos de ouro para a televisão. Havia interesses financeiros gigantescos em manter a sua imagem limpa. Comentadores, advogados e amigos da elite enchiam horas de tempo de antena a desacreditar a investigação. Criaram a teoria da conspiração contra o Estado. Diziam que tudo não passava de um plano para derrubar o Partido Socialista ou para atacar figuras públicas. Desviaram a atenção do crime, a violação de crianças, para a política. Foi uma cortina de fumo perfeita. Enquanto o país discutia política nos cafés, as vítimas eram esquecidas. Ninguém perguntava: como estão as crianças? Todos perguntavam: será que o Carlos Cruz vai ser ilibado? Foi a maior operação de lavagem de imagem da história de Portugal. A defesa dos poderosos era cara e agressiva. Eles tinham os melhores advogados de Portugal. A estratégia era simples: destruir a credibilidade dos jovens surdos. Diziam que eles não conseguiam comunicar bem, que inventavam histórias, mas houve detalhes que o dinheiro não conseguiu apagar. O momento da verdade. No tribunal, as vítimas descreveram marcas físicas que ninguém poderia saber. Um sinal de nascença numa zona íntima. Uma cicatriz específica. A forma dos pés. Quando um jovem surdo, através de intérprete, descreveu com precisão cirúrgica a anatomia íntima do senhor televisão, a sala gelou. Não havia como inventar aquilo. Não havia como saber aquilo sem ter estado naquele quarto. Foi nesse momento que a máscara caiu. As provas eram irrefutáveis. Em 2010 foram condenados Carlos Cruz, Jorge Rito, Ferreira Diniz, Hugo Marçal, Carlos Silvino, mas a prisão deles foi curta. Hoje estão todos livres. Alguns escreveram livros a clamar inocência, outros vivem reformas douradas. E as vítimas? Muitas vivem na miséria, com problemas mentais, marcadas para sempre pelo estigma de serem os miúdos da Casa Pia. O processo Casa Pia provou que a justiça existe, mas não é cega. Ela vê muito bem quem tem dinheiro e quem não tem. E fica a pergunta que assombra Portugal até hoje. A rede parou nestes nomes? Ou será que estes foram apenas os que o sistema permitiu que fossem apanhados para salvar outros ainda mais poderosos?
Há quem diga que as cassetes de Elvas ainda existem. E enquanto elas existirem, haverá gente muito importante que não dorme descansada. Deixem a vossa opinião. A justiça foi feita. Subscrevam o Arquivo Criminal. Nós não temos medo de contar a história toda. Até à próxima.